que o seu cliente bata o olho em você e fale assim, esse cara atende tudo que eu precise. Dessa forma você consegue fidelizar o seu cliente muito mais e evita que ele saia procurando outros profissionais e deixar de colocar dinheiro no seu bolso e colocar dinheiro no bolso de outra pessoa. Fala Guerreiro Jedi, professor Márcio Santos aqui, seja novamente bem-vindo ao Código CEO. E aí, como que a gente faz para começar na carreira de freelancer, né? Como ser um programador freelancer, dando os passos iniciais. O que eu tenho que fazer, qual tipo de equipamento que eu tenho que ter, qual conhecimento que é necessário, qual que é o passo a passo, professor, para conseguir iniciar na carreira de programador freelancer. A ideia desse vídeo é responder exatamente a este rol de perguntas. E esse mesmo tipo de assunto eu abordo de forma bastante clara, abrangente lá no meu Insta. Se você não me segue no Insta e nas outras redes sociais, o endereço está aparecendo aqui na tela e também na descrição do vídeo. Me segue lá, com certeza vai ser de grande utilidade para você que quer saber como começar na carreira de programador freelancer. Primeiro, muita gente tem dúvida quanto ao equipamento necessário para começar na carreira de programador freelancer. Né? Tem muita gente que fica se questionando, pô, será que dá para começar com celular e tal? Aqui eu estou focando em programação, né? Se você caiu nesse vídeo aqui de paraquedas e veio procurar freelancers de outras áreas, né? Design gráfico, social media, enfim, se você veio de outras áreas, né? Focado em outras áreas, esse vídeo aqui ele não vai responder especificamente as suas dúvidas, tá? Isso daqui é um vídeo focado em programador. E aí os programadores às vezes se questionam, será que dá para trabalhar como programador freelancer pelo celular? Cara, assim, logo de cara para você a resposta é sim, mas com muitas limitações. Quando eu falo limitação, estou querendo dizer assim, você não vai conseguir utilizar uma IDE dentro do seu celular. Existem ideias online, inclusive eu tenho vídeos aqui no canal onde eu falo sobre uma ideia online, né? Até recomendo algumas outras para que você utilize, que dá para você mexer pelo celular tranquilamente e tal. A questão é que, se você está pensando em atuar a nível profissional com programação freelancer, o celular definitivamente não pode ser o seu principal objeto de trabalho. Se você fosse um profissional de qualquer outra área, talvez o celular te atendesse bem, mas para programação, cara, você vai demorar muito tempo para conseguir desenvolver seus algoritmos, desenvolver os seus códigos, fazer os seus sistemas, testar, mandar arquivo para FTP, fazer upload, armazenar em um Git, enfim, você vai ter uma dificuldade muito grande pelo celular. Então, a minha recomendação é que se você quer começar na carreira de programador freelancer, você tire da sua cabeça essa ideia de utilizar o celular como ferramenta principal de programação. Você deve ter um computador, um notebook, não precisa nem ser uma máquina muito potente, o suficiente para você rodar um editor de código. Não precisa nem ser uma IDE, como o VS Code. Você pode utilizar muito bem um Sublime Text, o Notepad++, sem problema, tá? Desde que você consiga ter mais facilidade na hora de programar. E se esse assunto está sendo interessante para você, não marca bobeira, cara. Não dorme na selva, já clica aqui no botão para poder se inscrever aqui no canal, porque sempre eu posto vídeos e conteúdos sobre este mesmo assunto e outros assuntos que ajudam você, programador freelancer, a dar os primeiros passos dentro da programação. Não marca bobeira. Se inscreve aí e ativa o sininho das notificações. E aí a gente cai na segunda pergunta, né? O que eu preciso de conhecimento para começar como freelancer dentro da programação? E logo de cara para você tem que saber, é óbvio, programar. E para aprender a programar, o primeiro passo é, com certeza, mais que absoluta, a lógica de programação. Já tenho vários vídeos aqui no canal, estou deixando alguns aqui nos cards e também na descrição, onde eu falo sobre a importância da lógica de programação. Você não consegue programar de forma eficiente, sabendo o que está acontecendo, se você não tiver lógica de programação. Tá? Você não vai conhecer as nuances da programação. E claro, se você está falando de programação, você tem que conhecer pelo menos uma linguagem de programação. Não adianta você querer ser um freelancer de programação e não atuar como programador também. Você precisa dominar pelo menos uma linguagem de programação. Quando eu falo dominar uma linguagem, estou falando você conhecer suficiente essa linguagem para conseguir desenvolver o básico dentro dela. É claro que uma hora ou outra você vai ter que consultar uma documentação, uma hora ou outra você vai ter que entrar em um Stack Overflow, entrar num GitHub, entrar no fórum, solicitar suporte de algum outro colega, porque
porque você não vai saber tudo, isso daí é de praxe, mas só que você tem que pelo menos se sentir confortável com uma linguagem de programação. Maravilha, então você já tem agora o equipamento, você já definiu a sua linguagem de programação e essa definição vai gerar por consequência o seu ambiente de atuação. Na verdade, eu até recomendo que você primeiro escolha o ambiente e depois a linguagem. Tipo assim, eu quero trabalhar com programador web. Não, sou programador mobile. Não, sou programador desktop. Define primeiro o ambiente que você quer, em seguida você escolhe a linguagem que você vai utilizar. Por exemplo, ambiente web, quero trabalhar com PHP. Tem vídeos aqui no canal onde eu falo sobre PHP, se PHP vale a pena ou não, enfim, confere, tá aqui nos cards e também na descrição. Não, quero trabalhar com JavaScript. Não, quero trabalhar, sei lá, qualquer outra linguagem que seja para ambiente web. Então você escolhe o ambiente, define qual que é o ambiente que você quer ficar e aí você vê o leque de linguagens dentro daquele ambiente. É claro que você deve entender também que quando você escolhe um ambiente, às vezes você precisa dominar outras linguagens. Por exemplo, ambiente web, você vai ter que dominar uma linguagem de programação, uma linguagem de estruturação, HTML, né? Uma linguagem de estilização, CSS, e pelo menos um banco de dados, para você conseguir fazer softwares mais robustos. Se você não dominar todo esse leque de linguagens que são necessárias para poder fazer um sistema, você vai cair, infelizmente, na terceirização. Eu digo infelizmente porque você acaba ganhando menos. Afinal de contas, você vai ter que terceirizar parte dos seus serviços para um outro programador, para um desenvolvedor, para um designer, enfim, você vai ter que ratear os seus projetos entre algumas outras pessoas, profissionais da área, já que você não consegue desenvolver um sistema de ponta a ponta. O que faz a gente cair no nosso quarto tópico, né? Se você quer trabalhar como programador freelancer, um dos primeiros passos também é você definir se você vai ser front-end, se você vai ser back-end, se você vai ser full stack. Particularmente, eu sou muito adepto à ideia de full stack. É o cara que pega um projeto de ponta a ponta e entrega lá para o cliente prontinho. Ele não fica terceirizando, embora ele possa fazer isso para conseguir escalar muito mais seus serviços. Só que aí tem a contrapartida, você acaba ganhando menos, né? Então, é algo que você tem que analisar direitinho. Tenho vídeos aqui no canal onde eu falo especificamente sobre essas três categorias, full stack, back-end, front-end. Confere, estou deixando os cards, estou deixando na descrição. Dá uma olhadinha, com certeza você vai ter uma base muito interessante para conseguir tomar a sua decisão sobre o tipo de atuação que você vai ter. E se você chegou até esse ponto do vídeo, possivelmente o conteúdo está te agradando, está fazendo um certo sentido aí na sua cabeça. Então já vou te convidar para curtir esse vídeo aqui, porque assim o YouTube percebe que esse conteúdo faz sentido dentro da plataforma e passa a recomendá-lo para outras pessoas também. Clique em curtir. Mais um tópico, é claro, assim que você já está com sua estrutura montada, definiu o ambiente que você vai atuar, definiu o rol de linguagens que você vai utilizar. O que você precisa? Cliente. Afinal de contas, a gente é programador porque a gente quer dinheiro. Ponto. Esse é o objetivo final. E para ter dinheiro, você precisa de clientes. Eu explico como conseguir clientes, o passo a passo, tudo direitinho numa mentoria que eu faço periodicamente, algumas vezes por ano. Se você tiver com sorte, você vai clicar no link que está aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado e essa mentoria estará aberta. E é só você se inscrever direitinho, colocou seus dados e você pode participar gratuitamente dessa mentoria coletiva. Se você tiver com azar, aí você vai ter que esperar a próxima oportunidade onde eu abrirei uma nova mentoria e aí você consegue participar e ver direitinho como que você faz para conseguir clientes sendo programador freelancer. Link aqui na descrição e primeiro comentário fixado. Relaxa que a mentoria é totalmente free, tá? E outra coisa que eu falo bastante aqui no Código SEO é sobre a esteira de serviços. De nada adianta você ser um programador e você ficar só com um produto, só com um serviço, só com um segmento de atuação. Você tem que escolher alguns segmentos que você consiga atender ao seu cliente de uma maneira mais abrangente. O seu cliente tem que bater o olho em você e falar assim, esse cara aqui, ele realmente consegue me atender de ponta a ponta, 360 graus. Eu preciso de um sistema de livro caixa, ele tem. Eu preciso de um sistema de gestão financeira, ele tem. Preciso de um sistema aqui que conecte com o meu site, o meu ERP com o meu site, ele tem. Então você tem que ter essa capacidade de ter uma esteira de serviço. A gente já chama isso daqui mais de esteira de produtos, mas no caso aqui de programação freelancer, estou adaptando o nome para esteira de serviços. Você tem que ter essa esteira de serviços
que o seu cliente bata o olho em você e fale assim, esse cara atende tudo que eu precise. Dessa forma você consegue fidelizar o seu cliente muito mais e evita que ele saia procurando outros profissionais e deixar de colocar dinheiro no seu bolso e colocar dinheiro no bolso de outra pessoa. E é óbvio que você precisa ter uma reserva de caixa. Quando eu falo reserva de caixa, eu estou falando para eventuais gastos da sua empresa, não estou falando de você. Professor, mas a gente não está falando de empresa, a gente está falando de programação freelancer. Pois é, filhote, mas se você não se comportar, não tiver o perfil de um programador freelancer com um aspecto empresarial, você vai se lascar todo, porque você vai pegar dinheiro, vai gastar dinheiro e você vai estar sempre correndo atrás de grana. A ideia é que você entenda o cerne da situação, que você precisa ter uma reserva de caixa para a sua empresa, mesmo que você seja freelancer. Uma reserva de caixa para você, isso daqui já é um assunto mais pessoal, então não vou entrar em detalhes, vou falar aqui da parte da empresa. Porque a sua empresa tem custo, cara. Você precisa pagar uma hospedagem no site, você precisa pagar uma revenda de hospedagem, você precisa comprar algum software para poder utilizar. Às vezes você precisa terceirizar alguma coisa com algum outro profissional, você precisa de verba para isso. Então você precisa ter uma reserva de caixa. O quanto que vai ser essa reserva? Aí depende do porte dos seus serviços. Eu tenho a minha reserva de caixa sempre aqui para os meus projetos, né? Tem uma reserva bem considerável, mas aí você vai adaptar isso para o seu padrão, vai adaptar isso daí para o estilo de cliente que geralmente você pega aí na sua cidade ou pela internet, enfim, vai fazer uma adaptação, tá? Não tem um valor específico, não tem um número certo para eu poder falar para você, porque eu não conheço a sua realidade. Eu sei que para minha realidade eu tenho um valor X reservado que supre tudo aquilo que eu precise utilizar aqui dentro da minha empresa. E sim, eu trabalho como programador freelancer, mas de perfil empresarial, que nada mais é do que ter regras muito bem definidas, ter uma lógica de atuação e atuar da maneira correta na hora de procurar projetos, na hora de procurar clientes, na hora de procurar fontes para poder ganhar realmente grana de verdade com programação. E não se esquece, aqui embaixo você consegue o link para poder se cadastrar na minha mentoria gratuita, que eu te mostro detalhes de como ser um programador freelancer de sucesso. Estou deixando esses dois vídeos aqui do lado, confere, são complementos para esse assunto. Fechou? Grande abraço, que a força